Primeiro assunto, esse aqui. Esse aqui é o chamado engano, né? Porque a gente, quando estuda no primeiro grau e no segundo grau, basicamente a única coisa que a gente vê é isso aqui, ó. Tem gramática que só põe isso. O artigo só serve para isso. Determinar ou indeterminar o substantivo. O menino, eu vou dizer se eu conheço o garoto. Um menino se eu não conheço. Só que, como eu disse, isso aí é um engano. Existem coisas que o cara pode perguntar do artigo e que levariam tranquilamente todos nós ao erro. Dá uma olhadinha. Não combine artigo com preposição. O que é isso? Você sabe que o artigo pode se ligar à preposição. De mais o dá do, de mais a dá dá, em mais o dá no, em mais a dá na. O a com outro a dá um a com acento grave, dá uma crase. O a mais o dá ao. Isso é combinar artigo com preposição. Tudo bem ou não? É proibido combinar artigo com preposição se o artigo for nome de jornal, revista, poema. Isto é, se o artigo fizer parte de um nome próprio. Do que esse velho está falando? Que se aparece uma frase como essa na provinha de vocês, vocês têm que dizer que ela está errada. Como assim está errada? O jornal carioca se chama O Globo, tudo bem ou não? Esse O faz parte do nome do artigo, do nome do jornal. Então, em hipótese alguma, eu poderia misturar a preposição em com esse artigo. Tá, velhinho, mas como é que você vai falar? Assim, ó. Legal? E sabe quando nós falamos assim? Nunca. Não é? Para escrever, compadre, escrever, você pode escrever assim. Porque na escrita você consegue botar esse sinal aqui, como é que chama esse sinal? Apóstrofo, tá? Cuidado, hein? Não confunda com apóstrofe. Existe apóstrofe. É interrupção de um discurso. Por exemplo, você está numa conferência de alto nível, aí você levanta o braço e vira e diz: permita-me um apóstrofe. Isto é, permita-me interromper e fazer uma pergunta. Na escrita eu posso fazer isso aqui. Na fala, não. Eu não tenho o apóstrofe na linguagem falada, né? Legal? Olha que beleza, olha esse outro exemplo, ó. O verso que eu acabei de falar estava em Os Lusíadas e nunca nos Lusíadas. Tá? Quero escrever. Posso escrever daquele jeito. Porque na escrita eu tenho o apóstrofo para quebrar meu galho. Pergunte, por favor. Essa é a primeira. Possibilidade dessa cair? Zero. Aqui está a segunda. Possibilidade dela cair? 80% a 90%. Porque essa é muito legal. Eu nunca posso colocar preposição ligada a um artigo se esse artigo vier antes de uma palavra que é sujeito de um verbo. Por um motivo simples. O sujeito nunca pode ser preposicionado. Se ele é sujeito, não pode ter preposição. Então, se você reparar, quando eu falo, chegou o momento do rapaz ser denunciado, a palavra rapaz está sendo sujeito do verbo denunciar. Do verbo ser denunciado. Tudo bem ou não? Quem vai ser denunciado é o garoto, não é mesmo? Então, eu não posso ter antes essa preposição de. Legal? Mas sabe qual é o problema? Essa preposição de, ela é obrigatória. Porque a expressão chegar o momento pede a preposição de. Sempre que chega o momento de alguma coisa. Ora, esse lado que é o de, o lado de lá não aceita o de. O que é que você faz? Separa. E a gente nunca escreve assim. Quer ver um exemplozinho bastante comum? Nós temos uma frase popular. Esta é a hora da onça beber água. A onça não vai beber? A onça não vai ser o sujeito? Então eu não posso falar essa é a hora da onça beber água. Eu tenho que falar essa é a hora de a onça beber água. Quer ver ficar pior? Olha pra cá, ó. Ô mulher, cadê o menino? Não voltou ainda? Você acha que não está na hora dele voltar? Dele voltar? Não.
O ele é sujeito do chegar. Se o ele é sujeito de chegar, não posso misturar com o de. Olha como é que eu falo certinho. Está na hora de ele chegar a casa. Você percebeu que aqui você cometeria 2 erros. Dele, ainda falar chegar em casa. O verbo chegar indica movimento. Todo verbo que indica movimento pede preposição a. Você não chega em casa à tarde, você chega a casa. E tem um outro probleminha. Não bota o acento indicativo de crase aqui não, porque essa casa é a sua. Quando a casa é a nossa, você vai ver na aula número 6, quando a casa é a nossa, ela não leva o acento grave indicativo de crase. Ela leva acento quando a casa é de outra pessoa. Chegar à casa de minha irmã, aí eu boto o acento sem problema. Tá? Cuidado com isso aí, isso é tranquilamente uma questãozinha boa. E aliás, a gente tem que rezar para cair. Porque você concorda que o número de pessoas que conhecem isso é bem pequeno? Perguntas, por favor. Nunca se usa artigo nem antes nem depois da palavra cujo, cuja, cujos, cujas. Então essa frase que aí está tem 2 erros. Tem um artigo depois da palavra cuja, tá vendo? E tem um acento grave indicativo de crase antes. Para ter esse acento antes, significa dizer que antes eu tenho uma preposição e um artigo. E eu não posso ter artigo antes também. Eu vou corrigir. Repare, tirei o a depois do cuja, tá vendo? E tirei o acento antes do a. Aí você diria, mas você deixou um artigo, não orelha. Eu não deixei artigo. O que eu deixei lá? Preposição. Ué, e da onde surgiu essa preposição? Toda vez que você escrever cujo, cuja, cujos, cujas, aliás, vou até falar diferente. Toda vez que você escrever um que, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, olha a palavra que aparece depois e vê se ela pede preposição. Se ela pedir preposição, puxa a preposição para antes da palavra. Menina, você é a mulher que eu gosto. Está errado. Todo cara que gosta, gosta? Então eu tenho que falar você é a mulher? Falem. De que eu gosto? Ou de quem eu gosto? Tá, entenderam bem? Esta é a moça quem escrevia uma carta. Ora, quem escreve, escreve algo? Então esta é a moça a quem eu escrevi uma carta. Estamos começando a entender o que eu estou falando? Esta é a mulher que eu me apaixonei. Quem se apaixona por alguém. Esta é a mulher por quem me apaixonei. Tá claro? Show de bola? Quem vai, vai. Vamos? Quem vai, vai? A algum lugar. Esse A está aqui. É a preposição só. Nunca se coloca artigo nem antes, nem depois de cujo, cuja, cujos, cujas. Pergunta, por favor. Obrigatório o artigo depois da palavra ambos. Tá? Não acho possível cair essa, porque praticamente você não erraria. Você não vai falar viram ambos acidentes, você bota o artigo normalmente. E o artigo, ele é facultativo antes de um pronome possessivo. Então eu posso dizer, não encontrei o nosso dinheiro, ou apenas simplesmente, não encontrei nosso dinheiro. Por o artigo ou não, depende, claro, de você. Claro que se for um pronome possessivo feminino e houver um verbo que peça preposição a, o que vai ser facultativo é a crase. Certo? Eu não entendi, Guidão. Todo cara que escreve a alguém. Então esse a é preposição. Se eu puser um artigo aqui, já que aqui é um possessivo, então é facultativo, se eu puser artigo aqui, vai aparecer a crase. Então esse é um dos casos que eu vou mostrar na aula 6, em que a crase é facultativa. Você pode pôr ou não. Percebe? Por quê? Porque o emprego do artigo antes do possessivo é facultativo. Você pode pôr ou não. Nunca se coloca artigo antes de pronome de tratamento. Essa vai cair.
por causa da característica do concurso que você vai prestar. Você concorda comigo que você vai ter que escrever, em alguns momentos, documentos técnicos, e esses documentos serão mandados para pessoas que são tratadas por pronome de tratamento? Vossa Senhoria, Vossa Excelência, etc, etc. É ou não é? Nunca põe artigo antes. Aliás, eu vou ensinar isso na próxima aula. Próxima aula eu vou falar disso. Mas até lá que tal guardar o seguinte: toda vez que você ficar em dúvida como é que vai ficar o teu pronome de tratamento, troca o pronome, seja ele qual for. Ali é um Vossa Senhoria, podia ser um Vossa Excelência, podia ser um Vossa Santidade. Não importa o pronome. Troca pelo pronome de tratamento mais simples que nós temos, você. Que tudo se resolve. Como é que você falaria essa frase trocando Vossa Senhoria por você? Preciso conversar com você. Você não ia falar preciso conversar com a você, ou com o você, nunca, tá? E raciocina. Se eu não posso ter artigo antes de pronome de tratamento, o que eu também nunca vou ter antes de pronome de tratamento? A crase. Porque para ter crase, além da preposição, tem que ter artigo. Quem se refere a. Eu tenho a preposição, mas não posso ter o artigo. Então não tem motivo para ter o acento grave indicativo de crase. Até porque você não colocaria esse acento se eu pusesse você aí, não é? Refiro-me a você, você vai meter uma crase nesse a você? Vocês estão com uma cara assim de que eu sou culpado de tudo aquilo que eu estou falando, né? É engraçado, em vez de falar assim, pô, que legal, estou aprendendo coisas que eu nunca aprendi, olham para mim com essa cara, esse velho é um nojento, sabe? Porra, por que ele não morre, desgraçado, né? Sim. A preposição é elemento de ligação. Ligação. Ela liga, por exemplo, uma palavra a outra. Essa palavra que pede a preposição ganha o nome de regente, porque ela rege, ela quer a preposição. É o caso do gostar. Você não pode usar o verbo gostar se é a preposição de. Tá bom? A não ser que você queira mudar o sentido dele. Gostei o vinho. Estava passado. Eu tirei a preposição do verbo gostar e transformei o verbo gostar em saborear. Gustar. Legal? Vou pegar um exemplo mais acessível. Eu aspiro o ar poluído. Agora, eu aspiro ao cargo de chefe. Por que eu sou obrigado a botar a preposição com o verbo aspirar? Porque senão está dizendo que você cheira o cargo do chefe. Eu acho que para subir na vida a gente tem que fazer muita coisa, mas cheirar a cargo de chefe é demais. Legal? Então a preposição tem isso. Ela é pedida pelo verbo e ela vai ligar-se ao outro termo que é chamado de regido. Eu gosto Maria. Bota a preposição de e liga os dois. Eu gosto de Maria. Pode ser, não precisa ser só verbo, pode ser substantivo, pode ser adjetivo. Existem substantivos que pedem preposição. Cara, fiquei sabendo que você tem paixão por pintura. Paixão pediu a preposição por. Percebe? Quer ver um adjetivo? Nós vivíamos num país livre de sarampo. Olha lá o livre pedindo preposição dele. Vai daí afora. Nunca se usa artigo antes da expressão Nosso Senhor. Então diga sempre rezo a Nosso Senhor e nunca ao Nosso Senhor. Claro que se não vai artigo antes de Nosso Senhor, antes de Nossa Senhora não vai crase. Certo? Antes de Nossa Senhora não vai crase. Eu não quero falar mais para não ficar também enchendo de regrinha. Mas se eu especificar esse Nosso Senhor, aí o artigo vai aparecer. Como assim? Rezo olha, apareceu o artigo, Nosso Senhor do Bonfim. Porque eu dei uma especificação ao Nosso Senhor. Se eu especificar Nossa Senhora, vai ter crase.
Rezo a, com acento, Nossa Senhora do Carmo. Esse do Carmo especificou a Nossa Senhora. Agora, Nossa Senhora e Nossa Senhora seco não aceitam artigo. Evite usar artigo com provérbio. O artigo determina a ideia e um provérbio é algo genérico, né? Dinheiro não traz felicidade, beleza não põe mesa. Olha como é que se fala esse provérbio, hein? Beleza não põe mesa. Não é? A gente fala errado, a gente fala beleza não se põe na mesa. Como se beleza fosse um tipo de comida, não é verdade? Olha, quiser, vai pegando aqui, olha, aqui tem maionese, tem pão, tem queijo, aqui tem arroz, feijão, beleza, ovo frito. Beleza não põe mesa, o que quer dizer isso? O fato de você ser bonita não vai resolver os problemas da sua vida. Proibido antes de nome de mês, é engraçado isso, ninguém fala errado. Já viu alguém falando, escuta, você nasceu no outubro? Você fala, não, eu nasci no março. Ninguém, não vai encontrar ninguém falando isso. Mas por que se fala isso? Porque dá para pôr o artigo se eu especificar o mês. Pô, mas com esse negócio de fogo lá na Amazônia, tá sendo um agosto bravo, hein? 1 agosto. Legal? Pus o artigo porque eu especifiquei. Até agora, eu mostrei praticamente coisas que boa parte de vocês nunca tinha visto, né? Que o artigo tem todas essas características. Agora, existem coisas que eles gostam. Aquele que eu mostrei no slide anterior, o artigo, não podendo se ligar à preposição porque ele faz parte do sujeito, está na hora de ele voltar para casa, está na hora de o rapaz voltar para casa, isso é algo que deve cair. O lance aqui com pronome de tratamento também deve cair por questões meramente profissionais. Todo mundo me acompanhando? Agora, isto não cai, desaba. E não tem nada a ver com profissão, tem a ver com gosto. Nós temos 6 palavras na língua portuguesa que não admitem artigo. 3 femininas e 3 masculinas. Então, com as 3 masculinas, você nunca vai colocar um AO na frente. E as 3 femininas, você nunca vai colocar o acento grave indicativo de crase. Cuidado, não estou te entendendo, vai entender agora. Aqui estão as 3 masculinas. O cara chega a te dar essas 3 frases e pergunta se elas têm erro. De coração, coraçãozinho aberto, o que é que você diria? Que elas estão certas ou erradas? Eu sei que você está pensando, do jeito que esse velho está falando, elas estão erradas. Mas para mim, elas estão certas. Eu não estou vendo por que elas estão erradas. O que é que eu acabei de falar? Antes da palavra palácio, plenário e cartório, não pode artigo. Então esse O aqui não pode estar aqui. Como é que é? Olha como é que você tem que falar. Então eu viro e digo, minha gente, hoje depois que a aula acabar, eu vou a palácio jantar com o governador. Olha como eu sou chique. Vou a palácio. Eu estive em plenário fazendo uma palestra e fui muito bem recebido. Olha, mulher, ou você me paga, ou eu vou levar você a cartório. Você quer botar o O? Especifica cada um deles. Como assim? Na hora que você dá uma especificação, o artigo aparece. Ó. Por que agora eu estou dizendo eu vou ao palácio? Porque é o do governador. Por que eu estou dizendo no plenário? Porque é o da universidade. Por que agora eu estou dizendo ao cartório? Porque é de títulos e protestos. Vou voltar para aquele pessoal mais discreto intelectualmente poder entender. Olha aqui, ó. Bonitinho isso, né? Pode usar. Chega pro cara e fala assim, não, olha, conversando com você já há meia hora, descubro que você é um rapaz discreto intelectualmente. O cara fala, pô, muito obrigado, bondade da sua parte. Ei, olha lá, tirei a especificação, tiro o artigo. Quer botar artigo? Bota a especificação. Tudo bem até aí ou não? Agora vamos à parte que nos interessa. As outras 3. As outras 3 são femininas. Olha como é que eu tenho que escrever.
Não posso pôr o acento grave indicativo de crase, porque aí só tem preposição, não tem artigo. Ué, como é que você sabe que não tem artigo? Porque a palavra terra não tem artigo, porque o oposto a ela é uma palavra masculina que também não aceita artigo. É quase isso. Quando você está num barco, você está o quê? Oi? Não. Nós estamos fazendo uma festa no meu iate, não sei se vocês sabem, eu tenho um iate de 450 metros, na minha vontade, né? Nós estamos lá fazendo uma festa e de repente eu sinto que a bebida vai acabar. Aí eu viro para ele e falo, cara, vamos cair fora aqui, vamos até a terra, que a bebida está acabando. Vem comigo. Ele fala, pô, para aí, a festa está mal barato. Eu prefiro ficar? Tá, eu prefiro ficar no barco. Não, eu prefiro ficar? Vocês nunca andaram de barco mesmo, né? Pobreza, aquela desgraça. Ô, pobreza, é uma dureza isso, viu? Bordo, pessoal, bordo. Estar num barco é estar a bordo. Olha como não tem artigo. Se bordo não tem artigo, terra, contrário de bordo, também não tem. Distância, sem especificação numérica, não tem artigo. Consequentemente, não tem acento grave indicativo de crase. E olha o que eu falei já hoje aqui. Essa casa é a minha. A minha casa, ela não tem artigo. Quer ver como não tem artigo? Menina, você veio para cá do trabalho ou veio casa? Fala, ou veio de casa. Olha como não tem artigo. Agora, quer ver o artigo? Menina, você veio do trabalho ou veio casa da sua irmã? Ou veio da casa da sua irmã, porque já não é mais a casa dela, o artigo vai aparecer. Entenderam bem? Então é agora, hein? Quero colocar o acento grave, basta fazer aquilo ali. Especificar. Especificou, levou. Repare que o primeiro terra já não é mais contrário de bordo. É a cidade dos meus pais. Tudo bem ou não? Repare que distância foi especificado numericamente. E note que a casa não é mais a minha. A casa é do meu irmão. Bacana, bacana, bacana? Agora, ó, vou voltar, hein? Se eu tirar a especificação, vai desaparecer a crase, porque vai desaparecer o acento. Cuidado com essa expressão, ela já traz consigo um artigo, então não vai botar outro. Você vai ficar com 2 artigos para o mesmo substantivo? Então dizer conheci as praias, as mais belas possíveis, pode ser bonito, mas está totalmente errado. Ou eu digo, olhem para a tela, conheci as praias mais belas possíveis, um artigo só, ou conheci praias as mais belas possíveis. Eu deixo um, eu deixo o outro, que eu não posso é deixar os 2. Perguntas, menininhos? O assunto mais carregado de hoje é esse que eu acabei de dar. Porque o que eu vou mostrar agora são coisas assim mais fáceis, e boa parte delas você de certa forma já domina. O substantivo serve para isso aí. Ele faz isso aqui. Se você olhar para tudo que nos cerca, tudo que nos cerca tem um nome. Inclusive nós mesmos. É característica do ser humano nomear absolutamente tudo. Tudo. Hã? O substantivo, então, é a categoria que congrega esses nomes. Esses nomes podem ser animados, quando tem vida. Essa palavra vem de anima, do latim, que quer dizer alma. Então, tem vida. Pode ser inanimado. Tá? Pode ser sentimento, nós damos nomes aos nossos sentimentos. E podem ser até as nossas atitudes. Nós damos nome às atitudes que fazemos. Todos esses elementos são substantivos. E por conta disso, nós os classificamos. Dizemos que o substantivo pode ser comum, quando designa uma espécie, pode ser próprio,
quando designa um ser em especial, o substantivo próprio sempre tem letra maiúscula. Pode ser concreto. Aqui se discute um monte de bobagem. Concreto é isso, abstrato é aquilo, pode pegar, não pode pegar, existe, não existe. Esquece. Nós precisamos acertar. Quem é concreto? Animado e inanimado. Concreto é animado e inanimado, tá? Quem é abstrato? Sentimento e atitude. Ponto final? Então, concreto, ser animado, ser vivo, e inanimado, ser que não tem vida. Quem é que é abstrato? Sentimento, amor, ódio, atitude, beijo, abraço, tapa. Tudo bem? Qual é o único problema? Os substantivos que fazem parte da mística, que fazem parte da mítica. Fada, não é verdade? Saci, demônio. Esses substantivos são concretos ou abstratos? Concretos. Ué, mas não existe. Não tem nada a ver com existência. Tem a ver com essência. Eu não quero saber se um saci existe. Quando eu falo saci, na sua cabeça vai uma imagem concreta. Eu não quero saber se fada existe. Quando eu falo fada, na sua cabeça vem uma imagem concreta. Fada é homem ou mulher? Mulher, bonita ou feia? Bonita, loira ou morena? Loira. Olho azul, clarinho. Fada é isso. Bruxa, bonita ou feia? Homem ou mulher? Loira ou morena? Percebeu? É uma maldade, né? As fadas são loiras e as bruxas são morenas. Mas o importante é que vocês perceberam que vocês fazem uma imagem. Então, os chamados substantivos espirituais com imagem concreta são chamados de concretos. Tá bom? Que mais eu tenho? Primitivo, quando o substantivo não veio de palavra alguma. Pedra não veio de pé. Ferra não veio de fé. E derivados quando vem de outra palavra. Pedregulho vem de pedra. Ferradura vem de ferro. Agora, olha que interessante. Saber que um substantivo é derivado, às vezes, exige da gente conhecimento bom de vocabulário. Por exemplo, eu sei que manietar é um verbo derivado. O manietar é um substantivo derivado. Pois é, rapaz. De que palavra deriva manietar? O que é manietar? Vou ajudar. O cadáver foi encontrado manietado. Oi? Não? Hã? Quase isso. Com as mãos amarradas. Então manietar vem de mão e atar. Olha lá. Mão e atar. Tá bom? Que mais? O substantivo pode ser simples, quando ele é formado por uma única palavra, ou composto, quando ele é formado por mais de uma. Certo? E por último, ele pode ser coletivo, quando apesar de estar no singular, ele indica grande quantidade. É o caso, por exemplo, de enxame, que me dá uma grande quantidade de abelhas. Caterva, grande quantidade de bandidos, ladrões. E girândola é coletivo não de roda gigante, como me disseram ontem, mas é coletivo de fogos de artifício. Tá claro? Uma coisa que pode aparecer é o cara chegar para você e falar a palavra pedreiro, certo? É um substantivo comum ou próprio? Vamos, gente. Comum. Simples ou composto? Simples. Primitivo ou derivado? Derivado. Que falta? Coletivo, não, coletivo não é. Simples e composto. Primitivo de concreto ou abstrato? Concreto. E é coletivo?
Hã? Não. Então isso aí que nós chamamos de classificação de um substantivo. Pedreiro é um substantivo masculino, singular, comum, simples, derivado concreto. Tá bom? Isso aí é bem fácil, criança de 8ª série faz. Perguntas, por favor. O gênero do substantivo pode ser uniforme, quando ele tem uma ortografia para o masculino e para o feminino. O uniforme se divide em 3 tipos. Epiceno, quando for bicho ou planta. Eu te me perguntaram, planta? Tem planta macho e fêmea. Mamão, por exemplo. Mamão tem macho e fêmea. Legal? Comum de 2 gêneros ou sobrecomum. O epiceno para animal e planta. Por que são uniformes? Porque o jacaré menino e o jacaré menina é chamado de o jacaré. A cobra menino e a cobra menina é chamado de a cobra. Quando você quer diferenciar o sexo do animal, você usa os adjetivos macho e fêmea. Entenderam bem? Legal. Verifica se a tua cadeira está boa, você não vai cair dela com o que eu vou mostrar. Macho e fêmea é um adjetivo. É como falar jacaré grande, jacaré pequeno, jacaré bonito, jacaré feio, jacaré macho. Ora, se o macho é um adjetivo, ele pode concordar com o gênero da palavra jacaré. O jacaré é uma palavra masculina. Por isso que eu disse, o jacaré é macho. Então eu posso falar tranquilamente, o jacaré é fêmea. Mas se eu quiser, eu posso fazer isso aqui, ó. E isso está correto. Ele matou um jacaré fêmeo. Ele concordou a palavra fêmea com o gênero da palavra jacaré. Olha como fica interessante com cobra. Eu matei uma cobra macho, mas nada me impede de dizer que eu matei uma cobra macha. A palavra macho concorda com cobra. Cobra é uma palavra feminina. Então eu posso falar macha se eu quiser. Isso tem que botar debaixo da santinha e rezar para cair. A possibilidade disso cair é muito próxima de 0. Mas tem que botar debaixo da santinha e rezar para cair, porque isso nem o demônio sabe. Fala, pequena. Então, mas o jacaré fêmeo... É menina. Menina. É só o adjetivo. Tá bom? Só o adjetivo. Fala. Hã? Olha, sinceramente falando, nunca vi ninguém falar. Agora, todas as gramáticas boas mostram isso. Esse aqui é o galho. Galho não é ninguém usar. É o gramático dizer que pode. Comum de 2 serve para pessoa. Como é que eu ensino uma criança a reconhecer o comum de 2? Só pessoas e o sexo eu diferencio pelo artigo. Então é assim, ó. Comum de 2 artigos. O O e o A dizem se é um homem ou se é uma mulher. Certo? Agora o problema é o sobrecomum. Esse não tem como. Quando eu falo a criança morreu, você não consegue, pela frase que eu disse, dizer se é um menino ou uma menina. O cônjuge, sabe o que é cônjuge, né? Legal. O cônjuge, você não consegue dizer se é o homem ou se é a mulher. Entenderam o que eu falei? Como é que eu mostro que eu estou falando do homem e não da mulher e vice-versa? No meu quarto casamento, eu gosto de casar. No meu quarto, mas infelizmente a segunda mulher que eu tive, ela morreu. Eu sou 25% viúvo. Mas então, isso é muita sacanagem. Mas eu não estava mais com ela quando ela morreu, coitadinha. Era muito amiga. Aliás, todas as vezes mulheres são minhas amigas. Eu sou uma pessoa muito legal. O que eu ia falar? Ah, sim. No meu quarto casamento, eu e minha mulher fomos casados por um pastor da igreja dela. E esse pastor era um decano, era o mais velho dos pastores, porque a família dela é uma das
fundadoras da igreja aqui, né? Então estávamos lá, eu e ela, frente a um altar, um casamento, na minha opinião, muito legal, foi feito num boteco. Quem conhece o Armazém Vieira sabe do que eu estou falando, foi feito lá no Armazém Vieira. Estávamos eu e ela, as famílias todas lá, a gente já estava bêbado, porque eu liberei o bar antes de começar a festa. Aí o pastor vira e fala: o cônjuge deseja unir-se em matrimônio com o cônjuge? Repare, ele tinha total noção que tanto eu quanto ela teríamos que ser chamados de o cônjuge. Só que ele conseguiu mostrar a diferença de que ele estava falando comigo e não com ela. Já vou dizendo, ele não virou e disse: o cônjuge macho deseja receber o cônjuge fêmea. Não, não foi. Existem as palavras macho e fêmea para seres humanos. É isso que eu quero saber de vocês, quais são elas? Não. Vocês entenderam a minha pergunta, certo? Eu sou cônjuge, minha mulher também é cônjuge. Para diferenciar o sexo, teria que ser o cônjuge macho para mim, o cônjuge fêmea para ela. Mas ninguém usa macho e fêmea para ser humano. Então, para ser humano, existem duas palavras que correspondem a macho e fêmea. Pior é que vocês já ouviram isso, viu? Virago. Varão para homem, virago para mulher. O cara, quando falou isso, a plebe rude parou, bicho. Entendeu? Até minha mulher olhou meio estranho. Eu falei: já, tudo bem, é isso mesmo, ele está falando sério. O cônjuge varão, né, deseja receber como legítima esposa o cônjuge virago. Homem e mulher, macho e fêmea. Oi? Mas o velhinho lá era maluco, né? Usava varão e virago. Fala abaixo. Foi, ele já chegou bebendo, foi isso. Porque também outras coisas você não precisa, né? Você pode usar. Isso, você pode. Para o menino usar mais. E aí? Quer dizer que agora você é avó? Sou, bicho. E aí, o que deu? Nasceu um varão. Nasceu um menino. Eu nunca vi ninguém falar o quê? Nasceu uma virago. É uma viraguinho tão bonita. Nunca vi ninguém falar uma bobagem dessa. Nunca. O varão já. Porque o varão dá parece dar um acréscimo, né? A sexualidade, né? O moleque já nasceu com quase 20 centímetros. Uma coisa, entendeu? De enrolar no pescoço, assim. Dá uma sexualidade maior. Ok, vamos lá. Percebeu que aqui então não tem como diferenciar o sexo? Para diferenciar o sexo, você pode fazer de duas maneiras. Uma, através de contexto. Certo? Mas olha, repare o tempo que você demorou para descobrir que aquela criança é um menino. Legal? Você teve que ler daquilo ali até aqui para descobrir que é um menino. Existe uma maneira mais rápida, que é através de uma silepse. A silepse é um erro proposital de concordância, em que eu passo com mais rapidez uma informação. Legal? Quando eu falo a criança ficou ferido, eu erro a concordância. Isso está correto, viu? Isso é figura de linguagem. Para poder passar mais rápido a informação para você. Essa criança era do sexo masculino. Que mais? Um biforme. Biforme é aquele que tem uma forma para o masculino e outra para o feminino. Legal? Que mais eu tenho? Regras para formar feminino. A maioria fazem parte do nosso jeitão de falar. A gente já fala certo isso, né? É bom sempre saber uma ou outra exceçãozinha, para não dizer que eu não falei de flores. Acho muito difícil. Eu analisei as últimas 10 provas dessa banca. Em nenhum momento eles pediram exceções, coisas assim, fora da realidade. Mas tá aí para você saber. Eu estou tentando lembrar essa palavra, o nome, a palavra certa, e não consigo. O que me vem à cabeça é Deus, mas não é Deus. Pronto, lembrei. É gênio.
Gênio dos ventos. Dos ventos. Certo? Gênio dos ventos. E a sílfide é a gênia dos ventos. É mitologia isso. O substantivo termina em consoante, acrescenta um A, né? Olha lá, camponês, camponesa, freguês, freguesa, leitor, leitora, pintor, pintora. Só botar o A. Aqui é problema. Por que é problema? Você tem que saber a forma certa. Tá bom? Deus te ajude. Legal? Eu vou mostrar daqui a pouco a falta que faz o latim na língua portuguesa. É justamente por faltar o latim que nós aqui temos que, na mão grande mesmo, saber que é assim, ponto final. Ermitão, ermitoa, hortelão, horteloa, anão, anã, aldeão, aldeã, pobretão, pobretona, solteirão, solteirona. Palavras que terminam em or, acrescento a, oeira, tranquila é só. Tá? Oi? Não, porque são elementos excepcionais. Nós temos muita exceção, né? Se a gente for ficar o tempo todo atrás disso, fica doido. Hã? Ué, onde é que você mora? Sim, mas... Hã? Não tem o cara que trabalha com horta lá? Pois é, ele é um hortelão. Nada? Legal? Título de nobreza, dignidade, faz sempre em essa, exa ou isa. Aí também precisa ter cultura geral, né? Tem que saber. Conde, condessa, duque, duquesa, sacerdote, sacerdotisa, abade, abadesa. Tudo bem? Vamos dar uma de louco? Esse ano o cara vai perguntar uma palavra dessa. Tá? Qual palavra ele vai pedir? O feminino de bispo. Feminino de bispo. Veja, a vontade de falar bispo é muito grande, mas espera aí. Você acha que o cara vai perguntar bispo para a resposta ser bispa? Hã? Seria bispessa, né? Olha a falta que faz o latim, não é mesmo? A casa onde mora o bispo é chamada de casa o quê? Fala? Não. Episcopal. É a casa episcopal. Sabe o que quer dizer isso? Que a palavra bispo veio dessa palavra em latim. Você consegue perceber a evolução fonética? Piscopum, pispum, pispo, bispo. Do latim para o português sofreu essas evoluções. Nós estamos fazendo evoluir palavra ainda. Vai ser menos que antigamente, porque as relações sociais hoje em dia são maiores, né? Mas você não fala, eu vou à casa de Pedro. Você fala, eu vou à casa de Pedro, né? Eu moro no bairro, você bota um U. Está vendo a evolução ainda? Então imagina daquela época para cá que não havia ninguém para dizer, não é assim que fala, ou coisa que vale. Tá bom. Eu quero o cara, a mulher com essa função. Ela é uma episcopisa. Só o finalzinho a gente acertar, né? Botar o isa ali. Episcopisa feminina de bispo. Tá? Legal. Você já viu isso aí? Como a gente erra esse troço, hein? Pô, aquela sua amiga é um banana mesmo, hein? Quer dizer, ela é boba. Não vai dizer que ela é uma banana, porque vai alguém querer descascar a moça. Parece que esse erro não é levado em conta, mas olha isso aqui, ó. Olha, não sei não, mas aquela mulher,
Acho que ela devia estar de mau humor, viu? Acho que ela brigou com o marido. Eu nunca fui atendido por um caixa tão mal educado. E nunca por uma caixa tão mal educada, porque a mulher não é um pacote. Entenderam bem o tipo de erro que pode ocasionar isso aí? Concorda com caixa. Você quer fazer uma silepse? Sem problema. Eu nunca fui atendido por um caixa tão mal educada. Mas aí você fez uma silepse, aquilo que eu mostrei agora há pouco. Você cometeu um erro para dar uma informação que esse caixa era do sexo masculino. Mas aí, se no caso, porventura, numa frase anterior, tiver a palavra mulher. Foi o que eu fiz. Eu não botei numa frase anterior que ela devia ter brigado com o marido, etc, etc. Foi o que eu fiz. Tá? Aí você pode deixar masculino sem problema. A cisma, a dúvida. Né? Você fala para uma amiga, querida, eu estou com uma cisma, que o meu marido está me traindo. Meninas, se você tiver com essa cisma, ele está. Porque homem que presta nasce morto. Morre no nascimento. Agora, o que é o cisma? Separação. Houve um cisma na Igreja Católica que, a partir desse cisma, surgem as igrejas protestantes. Como a gente fala errado isso, né? Filha, vai até a venda, compra 200 gramas, bota no singular, de mortandela, que é para a mãe dar para os mendigos. Aliás, traz um iogurte que a mãe quer esmagrecer. Tua mãe fala assim? Mata. Não, sério, mata. Né? Por que você vai passar vergonha? Mas é minha mãe, mas te faz passar muita vergonha. Espera um dia que ela está lavando roupa no tanque, vai por trás, segura a cabeça dela e põe ali até ela fazer borbulha. E pronto, mata. A palavra grama, peso, é masculina. Eu vou comprar 200 gramas de mortadela e não 200 gramas de mortandela. Ai, puxa vida, viu? Eu tô tão chateado. Eu tô com o moral baixo. E não eu estou com a moral baixa. A moral baixa significa que eu estou saindo por aí, pros bordejos, fazendo o diabo. A moral significa conjunto de regras que regem o nosso comportamento social digno. A gente comete muito erro aí. Legal? Substantivos que suscitam dúvida. Olha, menina, você está conversando com um cara e o cara fala, ontem eu tomei uma deliciosa champanhe francesa, ele está mentindo. Porque cara que tem dinheiro para comprar champanhe francesa, a mais baratinha é 300 conto. Certo? Uma Veuve Clicquot custa R$2,5 pau. Não, 2,750, tomei uma ontem. Tomasse um champanhe por esse preço, eu botava a minha boca no museu. Nunca mais eu tomava nada. Champanhe é masculino. Então eu tomei ontem um delicioso champanhe francês. Tudo no masculino. Tô com dó de você. Ai, menina, eu tô com uma dó de você. Aí você fala, eu do seu português, tá terrível. Tô com dó de você. O eclipse. É o eclipse do sol. Agora, cuidado, quando é da lua, aí é o eclipse da lua também, não é porque é da lua que vai mudar, é o eclipse. Vou tirar um xerox e não uma xerox. Xerox pode ser xerox e xerox, mas nos dois casos masculino. Conseguiu o alvará? Esse a gente erra pouco. Eu vou comprar uma alface para a salada de hoje à noite. E não comprar um alface. O que o levou à cadeia foram as agravantes. E não os agravantes. Ele participou de uma bacanal. Bacanal, para quem não sabe o que é psicoterapia sexual em grupo. Entendeu? Aquele monte de gente na base do ninguém e de ninguém. É isso aí. A Cal
e a cólera. O cólera existe, mas o cólera é o vibrião, é o vírus. E aqui aceitam-se as duas. Qual é o problema de aceitar as duas? É que uma é pouco usada. E alguém usa isso na sua frente, você ri na cara do cara, o cara passa a mão no dicionário e esfrega na sua cara, pra você largar a mão de ser besta. É o caso da última lá. Pô, fui apartar uma briga ontem, rapaz, tomei uma tapa na cara. Aí todo mundo cai na risada. Tomei uma tapa na cara. O cara vai lá, pega o dicionário e... Legal? Olha, eu ganhei uma suéter muito bonita ontem. Um suéter também está certo. Plural de substantivo simples. Eu falo, você fala, para dar um pouco de animação, vai? Que vocês estão meio caidinho. Começa. Rei. Degrau. Troféu. Cadeira. Sofá. Não dá para errar. Olha o segundo. Você quer ver uma coisa? É assim que era o plural dessas três palavras em latim. Pães. Traduz a segunda. Lições. Hã? Pagão. Pagão. Alguém falou uma bobagem do tamanho de um bonde. Ainda bem que eu não ouvi, porque eu ia rir até amanhã de manhã. O que falaram aí? Deixa pra lá. Eu estudei latim, né? Ó, ela falando, eu estudei latim. Você concorda que quem estudou 3 anos de latim, que é o que a gente estudava no colegial antigamente, pelo menos saber o plural de pão, de lição e de pagão a gente sabia, em latim? Aí saber em português era fácil. Era só tirar o N. Fala. Pães. Lições. Só tirar o N e botar o tio. Pagãos. Tirar o latim, tirar essa possibilidade. Então sabe o que você tem que fazer? Rezar a Deus para falar certo. Pode começar, vai. Quero o plural ali. Vai, aí eu falo. Botão. Folgadinhos. Cão. Cão não, desculpa. Canção. Confissão. Cão. Capitão. Escrivão. Ah, percebeu, né? Então já sacou qual é a que cai. Escrivão é campeão. Vou fazer escrivão, escrivões, escrivões. Ó, tá aqui, ó. Escrivão é esse. Chão. Chãos, claro. Falar chães. Olha, gente, antes de sair, vamos limpar o do chães, que tá muito ruim, né? Cidadão, cidadãos e mão, mãos. Existe regra para a palavra terminar em ão? Existe, mas ela é tão pequenininha, tão curtinha, que nem vale a pena guardar. Mas para não dizer que eu não falei de flores, aqui está ela. Uma paroxítona terminada em ão faz plural apenas com acréscimo de S. Então o plural de bênção, sótão e órfão é, falem, bênçãos, sótãos e órfãos. Maravilha. Se a palavra termina em R ou Z, essa todo mundo vai bem, acrescenta-se um ES. Ator, raiz, quero ver agora, hambúrguer. Eu sei que vai ser difícil a próxima vez na lanchonete, mas esforcem-se. Por favor, veja 2 hambúrgueres, por favor, com 2 cocas. Quer dizer, para de falar, vê 2 hambúrguer com 2 cocas. Acabaram com o plural na língua portuguesa, não tem mais, né? Mulher, já te falei mais de 1000 vezes que eu não quero isso. 1000 vezes? E o plural de júnior? Juniores. Cruz? Cruzes, beleza. Se a palavra não for oxítona, for paroxítona ou proparó, ó, pires, paró, ônibus, proparó, ela fica invariável. Um pires, 2, um ônibus, 2, maravilha. E se a palavra for oxítona terminada em SC, você acrescenta um ES, país. Chinês? Legal. Essa é linda. Essa pode cair porque o cara cruza plural com acentuação.
Se você está lembrado, essas palavras que estão aí são acentuadas porque são paroxítonas, tá bom ou não? Sim ou não? Não terminadas por A, por E ou por O, tudo bem até aí ou não? EM, aí é EN, ENS ou M, por isso que eu botei acento. Mas na hora que eu vou fazer o plural, qual é o plural de hífen? Hífens de abdômen, abdômens e pólen. Pólens não vira paroxítona terminada em ENS, e o que vai acontecer com o plural? Não vai ter acento. Legal? Essas palavras permitem também outro tipo de plural. Hífenes, abdômenes e pólenes. E todas são acentuadas, porque quando eu falo desse jeito, eu as transformo em proparoxítonas. Isso, meus orgulhos, tá ótimo. Palavra termina por AL, EL, OL e UL, eu tiro o L e acrescento IS. Vai falando. Taquaral, taquarais. Anel, girassol, paú. Sabe o que vocês precisam fazer? Acreditar no taco de vocês. Se fosse pou, não seria nessa aula, seria aula de inglês. Certo? Então é paú. Ah, eu não sei o que é, dane-se. Mas o cara falou, tira o L e acrescente S. Plural de paú é paús. Aí depois que acaba a prova, vai procurar para ver o que é isso aí. Ou nem vai procurar. Paú é pântano, lugar alagadiço. Já procurou, a mulher é rápida no celular. Hoje em dia, o professor não pode nem enganar aluno, ele vai lá e... Se for oxítona terminada em L, troca o L por S. Fuzil. Fuzis. Se for paroxítona, troca o IL por EIS. Projétil. Legal. O que é metafonia? Meta, mudança. Metamorfose. Mudança da forma. Metafonia, mudança do som. Você já percebeu que tem palavras que no singular tem pronúncia fechada? Quando você põe no plural, ela passa a ter pronúncia aberta? Olha que beleza. Pode ler a primeira. Tem que ler com pronúncia aberta. Nesse texto tem 3 apostos, sublíneos. Olha como eu falei, sublíneos. E não subli, não é subli, é subli. Tem que separar o B do L. Ah, eu odeio essa fruta porque ela tem muitos. O governo está mandando perfurar vários. Essa padaria tem 2. Isso, comprei 1000 tijolos. Mulher, dei para você R$50. Cadê os meus trocos? Estou falando que as que estão aí sofrem metafonia, acreditem no que eu estou dizendo. Hã? É verdade. Ai, que dureza. Mas né, querido? Você vê como é dura essa vida, né? Então vamos lá. A prefeitura inaugurou 2 prontos. 2 pronto? Socorros, isso. E nós temos aqui em Santa Catarina 3 portos, tá bom? Eu acho que o que vocês não engoliram aí foi trocos, né? Então vamos torcer para cair, né? Porque não é só você que não engole, o resto do planeta não engole. O que nós vamos falar agora? Rapidinho. Plural de composto. Se você não tem hífen, vai variar o último. Dá o plural do primeiro. Passatempos, dá o plural do segundo. Sanguessuga. Você acha que isso cai? Claro que não. Ah, muito fácil, né, bem? Muito fácil. Agora aqui, ela já cai. E é ela com a 12. Já eu vou voltar atrás e explicar melhor. Por enquanto você só vai engolindo. A primeira palavra é um verbo. Ou a primeira palavra é uma palavra invariável, o caso de um advérbio. Ora, verbo, ele varia, mas não com S. E, por exemplo, advérbio, aquele sempre que está lá, não varia. Então vai fazer plural? Faz plural na segunda palavra. Então comprei um guarda-pó, comprei 2
Guarda-após. Tem em casa uma sempre viva, tem em casa duas sempre vivas. Legal. Já, se você olhar para a palavra guarda, ela não é mais verbo. Ela é policial. E o policial é substantivo, então ela varia. Quando as duas são variáveis, é óbvio que vai variar as duas. Então, atenção, garotos, que o que eu vou mostrar vai cair. A diferença de guarda-guarda para guarda-guarda. Quando guarda é polícia, variam os dois. Quando guarda é verbo, varia o segundo. Deu para entender ou não? Ele vai trabalhar como guarda noturno. Vai. Guardas noturnos. Eu comprei um guarda-roupa. Vai. Guarda-roupas. Eu preciso de um guarda-comida. Guarda-comidas. Ele é guarda-rodoviário. Eles são? Pegaram a regra? Guarda-polícia, plural nos dois. Guarda do verbo guardar, plural só no segundo. Perguntas, por favor. Sim, mas o verbo é invariável em relação a S. Você não faz plural de verbo com S. A variação do verbo é pessoa, é número, é outra coisa. Você olha para a palavra, ela tem 3, 4 elementos. E um deles é preposição. Você vai fazer plural só no primeiro. Vai. Pães de pobre. Vai. Isso. Palma de Santa Rita, todo mundo aqui conhece. Sim? É uma planta ornamental. E pão de pobre é uma das palavras que no nosso idioma tem mais sinônimos. É a mandioca. Mandioca que muita gente chama do quê? Aipim, macaxeira, e pode ser chamado de pão de pobre também. É agora, hein, galerinha? Quando eu tenho 3 palavras e não tem preposição, vai fazer plural no último. Me dá o plural de bem-te-vi. Bem-te-vis. Também vai dar plural no último quando for onomatopeica ou onomatopeia a palavra. O que é uma onomatopeia? Quando ela imita o som. Por exemplo, ping-pong dá esse nome ao jogo porque ele faz ping-pong, né? Reco-reco dá esse nome a um instrumento porque ele faz reco-reco. Então qual é o plural de ping-pong? Ping-pongs. E de reco-reco? Reco-recos. Também vai fazer plural no último se a palavra foi repetida. Fala. Corre, corres. Legal. Alguém está com um sapato muito velho aí? Que não se incomoda de abrir mão dele? Porque tu podia já abrir a janela e mandar uns 10 sapatos para cima da cabeça dos caras. Concordo que todo mundo tem direito de se divertir, mas peraí, tem horário, né? Depois, que dia é hoje, cacete? Quinta? Porra, começando cedo o balaio aí, né? Diz que a coisa vai até 3 da manhã de quarta-feira em diante. Vocês acreditam, gente? Isso é uma loucura, esse troço. Quando eu estudei isso pela primeira vez, até dei dessa forma por muito tempo, era uma das regras que caía muito, que era muito difícil. A regra era o seguinte: quando a segunda palavra indica semelhança da primeira. Onde é que você tem isso? Banana, maçã. Ou a segunda palavra indica a finalidade da primeira. Onde é que você tem isso? Pombo correio. O plural é só na primeira. Então começa, fala. Bananas, maçã, fala. Escolas modelo, salários família. Legal? Então foi assim que eu aprendi, foi assim que eu prestei vestibular. Quer dizer, não caiu no meu vestibular isso, mas podia ter caído, era assim. Hoje em dia, essa regra se mantém, plural no primeiro, mas se aceita também plural nos dois. Que quem errava, botava plural nos dois, você entendeu? Passaram a aceitar. Moral da história, esquece que essa regra não cai. O que é grau? Pegar a palavra e dar uma amplitude maior ao significado dela. Eu tenho, observe, o grau normal,
o aumentativo e o diminutivo. No aumentativo eu tenho duas formas. Guarde bem que vai me interessar muito para o que vai cair, porque isso aqui do substantivo não cai, mas do adjetivo cai. Tudo bem? Então, muita atenção. O aumentativo pode ser sintético. Sintético é síntese, resumo. Então é uma palavra só. O analítico não é síntese, é análise. São duas palavras. O substantivo mais o adjetivo grande. Então eu peço, me dá o grau normal de menino. Você fala menino. Me dá o aumentativo sintético, meninão. E me dá o aumentativo analítico, menino grande. Tudo bem ou não? O mesmo acontece no diminutivo. Me dá o diminutivo sintético de menino, menininho. E o analítico, menino pequeno. Tá bom? Serve para isso o adjetivo. Parecidíssimo com o outro, né? Já a gente vai fazer com o adjetivo a mesma coisa que a gente fez com o pedreiro. Legal? Ó. Além de simples, composto, primitivo e derivado, o adjetivo pode ser pátrio, não precisa explicar, ou simplesmente qualificativo, quando simplesmente ele dá uma qualidade. Certo? Olha que coisa linda aqui. Vem cá. Eu digo, por exemplo, bonito. Bonito é um adjetivo simples ou composto? Simples. Ele é primitivo ou derivado? Vamos, gente. Primitivo. Ele é pátrio ou qualificativo? Qualificativo. Isso é fazer uma análise de um adjetivo quanto à sua classificação. O que o cara pode pedir? Nós temos que rezar para ele não pedir isso. Legal? O que é? Aquilo é uma locução. O que é locução? Toda vez que eu ponho duas palavras e uma delas é preposição. E o que é uma locução adjetiva? Quando as duas palavras dão qualidade a um substantivo. Ei, caneta é uma coisa. Caneta de ouro, eu acabei de dar uma qualidade. O que é que eu não quero que os caras peçam? Qual o adjetivo que eu poderia colocar no lugar desse de ouro? Hã? Dourada. É mesmo, não tinha pensado nisso. Aliás, desde que nós começamos a dar aula aqui, eu achei você uma simpatia, tá? Hoje, terminada a aula, eu vou dar de presente, vou dar um presente para você. Eu tenho duas canetas na minha mão. Uma de ouro e uma dourada. Qual das duas você quer? Qualquer uma das duas? Fala bem. Ela é boazinha, né? Qual das duas que ela quer? A de ouro, óbvio. Então dourada não substitui de ouro. Não. Dourada é da cor do ouro. Certo? Você quer o... Entendeu? Porque eu não quero que caia. Se você falar prateado, eu vou pegar dois brincos, um de prata, um prateado, e perguntar qual dos dois. Então, prateado não substitui o de prata. Tirando a Venezuela, que outro país está no buraco como o nosso, hein? Na América do Sul? Argentina. Por que é Argentina? Por que esse nome? Hã? Argento, a prata. É o Rio da Prata e tudo mais, né? Legal. Isso eu não gostaria de ver cair. Né? Flexão do adjetivo, ele pode ser uniforme, homem alegre, mulher alegre, ou biforme, homem alto, mulher alta. Formação do feminino, regrinhas praticamente iguais à do adjetivo, então, do adjetivo do substantivo, não vai nos dar muito trabalho, talvez uma ou outra. Terminou em U, es ou or, só acrescenta um A. Então, cru-crua, português, portuguesa, encantador, encantadora. Terminou em ão, vai fazer em an ou ona. Aqui o velho problema de eu não sei latim, tenho que saber a palavra. Terminou em eu, vai fazer em eia. Esse pode cair. Por que pode cair? Porque perdeu o acento.
É esse acento que o cara vai querer saber se você sabe. Repare, plebeu fala plebeia sem acento, ateu, ateia sem acento, porque o EI não está no final. Exceções, judeu, que você não vai dizer que é judeia, tá? E sandeu, que é sandia, tá? Sandeu é bobo, tolo. Terminou em EU, vai fazer o feminino em OA. Agora ilhéu tem acento, claro, o EU está no final. E o feminino ilhoa. Isso cai direto. Tá? Quer mexer com flexão de adjetivo? Mexe com cor. É aí que você atrapalha todo mundo. Para isso você vai guardar essa regrinha. E vai entender na hora que eu vou explicar. Olha aqui, ó. O espectro de cores que a nossa íris consegue detectar é muito grande. E nós não tínhamos palavras para dar nome a cada tipo de cor. Então nós passamos a usar uma metonímia. Pô, rapaz, muito bonita essa blusa da cor de um abacate que você está usando. Para não falar muito bonita essa blusa da cor de um abacate, eu passei a dizer muito bonita essa blusa abacate. Só que abacate não é adjetivo. Abacate é nome de fruta. Abacate é substantivo. Então antes de botar no plural ou botar no feminino, verifique se a qualidade está sendo dada por adjetivo ou por substantivo. Começa. Branco, substantivo ou adjetivo? Vamos, gente. Claro que é adjetivo, claro, branco é cor. Agora prata, substantivo. Prata é um metal. Amarelo, adjetivo, mais ouro, substantivo, é um metal. Roxo, adjetivo, mais limão, substantivo, é uma fruta. Preto, adjetivo, mais canário, substantivo, é um passarinho, tá bom? Vou botar no feminino, vou fazer concordar. Eu falei camisa. Então algumas dessas palavras vão concordar. Quais? Os adjetivos. Pode começar. Camisa. Branca, vai. Não. Camisa, branca. Porém, camisa. Camisa. Porém, camisa. Camisa. Porém, camisa. Camisa. Porém, camisa. Vocês estão dando uma de gostosinho, dizendo não errei nenhuma. É agora que vocês vão meter o pé na lama. Vou botar no plural. Camisas. Pode começar. Velho burro. Amarelas. Legal. Quando eu tenho um adjetivo composto, como é que eu faço feminino? Só no último. Eu digo equipamento médico cirúrgico, porque tudo no masculino, porque equipamento é masculino. Já quando eu falo luva, eu vou dizer luva médico cirúrgica. Tá bom? Adjetivo simples, plural, igual substantivo. Adjetivo composto, só o último. Instrumento médico-cirúrgico, boto no plural, instrumentos médico-cirúrgicos. Luva médico-cirúrgica, luvas médico-cirúrgicas. Cuidado, o primeiro nunca vai variar, hein? Agora é que pega. É composto e ainda por cima indica a cor. O que é que você tem que fazer? Você tem que ver cada palavra que entrou aí. Se entre as palavras que entraram houver um substantivo, o composto é invariável. Se só tiver adjetivo, vai variar o último. Agora eu vou falar um negócio que vocês podem até sair daqui me chamando de machista, mas é apenas uma constatação. Meninas, cuidado que vocês erram mais que os rapazes. Por um motivo simples. Para homem, cor, só existe uma palavra. Pô, cara, legal essa tua camisa verde. Aí ele fala, eu também gostei da sua camisa amarela. Você nunca vai encontrar um cara falando, legal essa tua camisa verde limão.
Aí o outro responde, pô, eu achei linda essa sua camisa amarela pôr do sol da lagoa. Mulher é que tem, sabe, comprei uma blusinha roxa com umas faixinhas, azul, prateado e umas bolinhas verde linguiça. Mulher é que tem esse monte de especificação. Então sabe qual é o galho, meninas? Vocês têm a mania de botar tudo no o troço todinho variável. Quer ver? Camisa, fala. Amarelo escura. E nunca amarela escura. Aí é que está o erro. Botar os dois no feminino. A de baixo, camisa vermelho clara. Agora, olha para a terceira. Não tem rosa, que é um substantivo? Então a terceira não varia. Camisas rosa choque. E na última, não tem limão? Então ela não varia também. Camisas verde limão. Vou botar no plural. Fala a primeira. Camisas amarelo escuras. A segunda, camisas vermelho claras. A terceira, camisas rosa choque. E por último, camisas verde limão. Maravilha. Duas exceções, azul marinho e azul celeste. Comprei 3 calças azul marinho para combinar com 3 camisas azul celeste. Vou trabalhar na Transol. Legal? Isso cai porque isso é pedreira. Pedreira, pedreira, pedreira. Isso é um grau normal. Chegar para uma mulher e falar, menina, você é bonita, você é bela, você é linda. Pode ser negativo, você é chata, você é idiota. Adjetivo. Certo? Grau normal. Agora eu posso fazer um comparativo. Então guarde bem que isso é muito importante. O que é um comparativo? Quando eu pego 2 seres de mesma natureza e comparo um com o outro. Quando eu comparo 2 seres, eu posso chegar à conclusão de que eles são iguais. Sim ou não? Posso chegar à conclusão que esse aqui é mais que esse. Ou posso chegar à conclusão que esse aqui é menos que esse. Certo? Por isso que o comparativo pode ser de igualdade. Quando eu digo isso aqui, note que eu peguei 2 seres de mesma natureza. Quais são? Você e sua irmã. E onde é que eu consigo passar igualdade? Qual é a palavra que dá igualdade? Então, esse então é que passa para a gente a ideia de igualdade. Por que eu estou falando isso? Porque enxergar esse então na frase é meio caminho andado para você classificar corretamente o grau do adjetivo. Na frase, você é tão bela quanto sua irmã, qual é o grau? É grau normal? Não. É comparativo de igualdade. O comparativo pode ser de inferioridade. Ora, era só tirar a palavra tão e colocar que palavra no lugar? Menos. Olha lá. Você é menos bela que sua irmã. Esse menos vai indicar para você que está vendo uma comparação de inferioridade. Tudo bem? Você não é bela? Não é que está errado, é que de qualquer maneira você está fazendo um comparativo de igualdade. Você só optou por não usar o tom, tá? E o comparativo pode ser de superioridade. Acabei de explicar essa palavra, analítico. Quer dizer, vou usar 2 palavras. Se eu usar 2 palavras e eu quero indicar superioridade, qual é a palavra que eu vou usar? Como é que eu transformo isso aqui em superioridade? É só botar o mais. Percebeu? Por que analítico? Porque são 2 palavras, mais e bela. E por que superioridade? Porque é mais. É agora a parte linda, hein? E o sintético? Quando for uma palavra só. Mas uma palavra só não é qualquer palavra que pode virar uma palavra só e continuar dando ideia de superioridade. Só 4 palavras fazem isso. São essas 4. Você é maior, melhor, menor e pior. Por que é sintético? Porque em cada uma delas tem 2 palavras. O que é que está escondido aqui? Mais grande aqui. Mais bom aqui.
mais pequeno, e aqui, mais ruim. Vocês estão me olhando com aquela cara de meu Deus. O que esse cara falou? Mais pequeno. Que é isso? Mais grande. Que coisa horrorosa. Dá uma rezada, porque aquilo que eu vou falar caiu. Você sabe que tem hora que você só pode falar mais grande, mais pequeno, mais ruim, mais bom? Não pode falar maior, menor, melhor e pior? Pô, aquele seu marido é mais grande do que inteligente, hein, minha filha? É impossível dizer que aquele seu marido é maior do que inteligente. Tem que usar o mais grande. Eu não posso usar o sintético quando eu estou usando duas qualidades. Aquela mulher é mais pequena do que bonita. E nunca menor do que bonita. Sabiam disso? Isso aí é legal. Isso aí podia até aparecer. Está aí o comparativo. Agora, o outro grau é o superlativo. Superlativo é pegar o adjetivo e colocar no seu grau máximo. O primeiro caso é o superlativo absoluto. Por que absoluto? Porque é uma pessoa e um adjetivo. Sintético, uma pessoa, você, o adjetivo no seu grau máximo. Eu quero dizer para uma mulher que ela é extremamente bela, eu só vou dizer, querida, você é belíssima. Não existe você é belicíssima, líssima. Ou coisas piores, como muito belíssima, não existe. O belíssima já joga o adjetivo bela no grau mais elevado. E o que seria o analítico? Pegar o belíssima, isso, e meter em duas palavras. Você é muito bela. Muito bela e belíssima é a mesma coisa, por mais que a gente não goste. Não é mesmo? O seu namorado chamar você de belíssima, você vai gostar. De muito bela, parece que ele jogou no degrau abaixo, né? Aí você já vai brigar com ele. Por que eu sou muito bela? Outro dia aquela mulher que veio na televisão, você falou que era belíssima. Por que ela é belíssima e eu sou muito bela? É a mesma coisa, mas a mulher não compreende dessa forma. Tá? Belíssima é belíssima, o resto, as outras são todas muito belas. Relativo, quando cai todo mundo se atrapalha, porque confunde com o comparativo. Vamos lembrar o comparativo? Dois seres iguais. O relativo são dois elementos, mas não são iguais. É um ser e um ambiente. Então, eu e a sala, você e a escola, aí vai dar comparativo relativo. Olha o de inferioridade. Você é a menos bela da sala. Peguei dois elementos, um é um ser, o outro é um ambiente. E usei o menos para indicar inferioridade. Superioridade, tenho dois tipos. O analítico, você é a mais bela da sala. Porque analítico, duas palavrinhas, mais bela. E o sintético, aquelas quatro palavrinhas. Você é a maior da sala, é a melhor da sala, é a pior da sala, é a melhor da sala, a menor da sala. Entenderam com clareza isso? Nunca confunda o relativo com o comparativo, porque são coisas diferentes. No comparativo eu estou dizendo, eu sou maior do que você. Ó, dois seres. No relativo, eu sou o maior da sala. Eu e o ambiente. Perguntinhas. E como vocês me acompanharam bem, bonificação. Só um pouquinho, professor. Como é que fica essas cores assim, alaranjada, cor de laranja? Quando você fala, eu comprei uma blusa cor de laranja, você está usando uma expressão invariável. Eu adoro blusas. Não, cor de laranja. Cor de laranja. Você não vai falar, eu adoro blusas cores de laranja. Legal? Agora, o alaranjada, você transformou um substantivo em adjetivo. Então ele vai variar. Eu tenho uma blusa alaranjada. Eu tenho duas blusas alaranjadas. Legal? Nada.
Olha, eu vou até voltar, pessoal, porque para quem conhece um pouquinho desse sistema, que chama PowerPoint, deve perceber que eu demorei quase 1 hora para fazer essa animação. Tá? Olha que legal. Dá uma olhadinha como ela gira, bonitinha, né, gente? Ficou lindo, não ficou? Pô, a trabalheira, minha mulher falando assim, o que tá fazendo, né? Não, é fazer uma bolinha, né? Por causa dos meninos lá. O que é que eu vou mostrar? Duplinhas e às vezes até trio de palavras que são muito parecidas, mas com significado absolutamente diferentes. Qual é o perigo? O cara joga em frases do tipo assinar é correta, assinar é incorreta. Se você não conhece com certeza, vai acabar errando. A primeira dupla é essa aqui, ó. Olha como eles são parecidos. Sabe como é que eu guardei? Porque hoje em dia, professor até que não é uma profissão muito difícil, não. O cara não precisa ter uma memória de orca, baleia, assassina, que a gente tinha que ter quando eu comecei a dar aula. Porque com isso aí, em tese, você não precisa decorar. Claro que precisa, porque o garoto pode perguntar fora da sala. Você não vai falar, pera um pouquinho, deixa eu abrir meu pendrive. Quando eu dava isso, era escrevendo. E eu tinha que pôr o certo. Como é que eu guardava? Ir de encontro, ó. Ir ao encontro. O carro foi de encontro ao poste. E nunca o carro foi ao encontro do poste. Certo? O carro chegou, abraçou o poste, beijou. Quando meu pai chega a casa, eu vou ao encontro dele e o abraço. Não vai de encontro a ele que você vai derrubar o coitado do velho. Entenderam como é que usa? Olha os exemplos lá. Os projetos de lei iam ao encontro dos desejos do povo. O povo estava feliz ou descontente? Feliz. Já tudo o que ele faz vai de encontro à moralidade. Esse cara é um cara moralista ou é um safado? Safado. Perguntas, por favor. Segunda duplinha. Sabe como é que você vai guardar isso? Olha a segunda. Em vez de. O em do em vez de vai lembrar o em do em lugar de. Então, em vez de é quando você tira uma coisa e põe outra no lugar. Ô menino, você tá muito gordo. Em vez de tanta massa, coma um pouco de salada. O que é que eu estou sugerindo? Tira a massa e coloca a salada no lugar. Certo? Agora, e o ao invés de? Ao invés de quer dizer do contrário. Não existe ideia de troca, né? Aquela mulher, ela não me respeitava. Ao invés disso, só me desrespeitava. Veja como não tem, tira uma coisa e põe outra. Tá? É do contrário. Ao invés de muito triste, é um ser bastante alegre. Olha como não há substituição. Já embaixo, em vez destes livros, traga-me outro. Olha, leve esses 2, 3 livros embora e no lugar deles me traga um bom, para eu poder ler. Aonde? Esse aonde é a mistura de a mais onde. Pode parecer óbvio o que eu falei, mas não é. Eu só vou usar o aonde se o verbo pedir preposição a. Então, quer ver um erro muito comum? Ô garotão, aonde você mora, hein? Quem mora, mora? Em algum lugar. Então não é onde você mora, e sim onde você mora. Ô mulher, onde você vai? Errei. Quem vai, vai? A algum lugar, então não é onde você vai, e sim o quê? Aonde você vai? Olha que bela frase. Aonde você foi nesta madrugada, querido maridinho? Né? Aí você tem o verbo ir, que pede preposição a, e a mulher, uma mulher realmente muito prestimosa, usou corretamente o aonde. E o onde? O onde, quando o verbo não pede preposição a. Onde você esteve durante a noite, meu amor? Ela continua sendo uma pessoa delicada. O verbo estar pede preposição em, quem está, está em algum lugar. Entendeu como é que usa? Agora, existe uma outra que você pode usar, que é isso aqui, ó. Se quiser separar, pode falar de onde. Mas você pode falar de onde, não está errado. E quando é que você vai usar o donde? Se o verbo pede a preposição de.
Ali apareceu verbos que não exijam preposição de, pelo contrário, é verbos que exijam a preposição de. Donde vens, todo perfumado, querido? Por que ela falou donde? Quem vem, vem de algum lugar. Tá? O enterro dele sai a semana que vem, logo no comecinho da semana, até a polícia analisar o corpo e tal, demora um pouco. Acerca de, com respeito a, sobre. Puxa vida, ontem falamos acerca de cerâmica inca em nosso primeiro encontro. Realmente não houve segundo encontro. Se conhece uma mulher e fica discutindo cerâmica inca com ela, não vai dar certo. Legal? Não vai dar certo. Agora, e o cerca de? Quer dizer, perto de, obra de, quase. Cerca de 10 alunos ficaram acordados durante a aula. Os demais dormiram maravilhosamente. Legal? E existe o acerca de. Isso é um cruzamento com o que eu dei na aula passada. O A com H indica tempo passado. Acerca de é um tempo passado indefinido. Há cerca de 6 meses não vejo meus amigos. Pode ser 6, 5, ainda não. Legal? Perguntinhas. Boa esse trio, hein? A fim. Com a finalidade. Colocava terno e gravata a fim de impressionar o chefe. Com a finalidade de. E a fim junto. Afinidade, parentesco. Elas eram almas afins. Tinham coisas e desejos afins. Isto é, semelhantes, iguais. Os nossos pensamentos são afins. Eu e você pensamos a mesma coisa. Dúvida? Legal? Eu sei, você está pensando, quer dizer que isso era um presente? Imagina se fosse castigo. A par de é estar ciente. Os vestibulares foram extintos. Você está a par disso? Você está sabendo disso? A par, estar ciente. E ao par, coisas que se vendem ou se compram em dupla. De há muito, o real não fica ao par do dólar. Não fica emparelhado. Custa R$250 ao par. As duas coisas. Onde é que eu erro muito? Escuta, você sabia que mudaram a data do concurso? Não, já estou ao par. Não, você não está ao par, você está a par. Sessão com 2 S's, reunião, apresentação. Olha que belezinha. Participamos de mais uma sessão do condomínio, que é aquele negócio gostoso para show, não tem coisa melhor, né, do que numa quarta-feira participar de uma reunião do condomínio. Sessão com cedilha com C e 2 S's significa divisão, corte. Então uma empresa, ela é dividida em seção, certo? Mas se eu quiser, eu posso dizer que ela é dividida em secção. Sou um cara mais antiquado. Eu falo, menina, vai até a secção pessoal e converse com o seu Ignácio Baptista de Assumpção, que é o chefe da secção pessoal. Quando você chegar, você falará, senhor Ignácio, ele dirá, prompto. E você responderá, como de facto, tá? Você é falando um português medieval aí, né? Seção pode ser então divisão, secção também. Num hospital se usa muito esse para indicar corte, amputação. Ele sofreu a secção de um dedo. Foi chamado a seção pessoal e foi demitido. Sofreu no acidente a seção de um dedo, posso falar assim, viu? Mas médico vai dizer secção de um dedo. Entenderam? E por último esse aí. Esse vem do verbo ceder e quer dizer doação. Olha que beleza. Legal? Muito legal a cessão de alimentos que vocês fizeram a pessoas menos favorecidas. Legal? Não, deve estar um errinho aí. Muito interessante, obrigado. Tem coisa que escapa mesmo. Já escapou a droga do não ali.
4 anos ou 5, tem uma prova dessa turma de vocês que o cara fez isso, ó. Pegou o prefixo inter e falou o seguinte: se eu colocar as 3 palavrinhas, eu formo 3 palavras. Interseção, 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 tá bom? Se eu for ao dicionário, uma não existe. É verdade isso? Entenderam a pergunta, né? Na hora que eu boto o prefixo inter, eu crio as palavras interseção, interseção, interseção. Aí eu vou ao dicionário e procuro as 3. E constato que uma delas não existe. É verdade isso? Ou as 3 existem? Vocês acham que a última não existe? Não. Uma delas não existe. Aí eu estou dizendo... será que é verdade que uma não existe? Porque pode existir as 3. Vocês acham que uma não existe? Tá, então vocês acham qual não existe? Você acha que a última não existe? Fica muito estranho, interseção com C e 2 S, né? Não é verdade? A outra está tentando achar, não achou ainda, né? Achou? Então vamos lá, o que está dito aí? Intercessão igual à última ali é ação de interceder. Então existe. Pedido em favor ao... Claro. Olha, gente, o nosso churrasco está garantido no fim de semana, porque estava difícil para a gente arrumar o clube, mas graças à intercessão de um aluno, nós vamos conseguir fazer... Ele foi lá e intercedeu por nós. A terceira existe. E aí? A primeira é que não existe. Para ter a primeira, teria que ser assim, ó. Você vai a um cinema que passa 2 filmes. E no intervalo do primeiro para o segundo, eles dão 15 minutos para você fazer um xixa, comprar uma pipoca, uma coca. Aí nós chamaríamos esse intervalo de interseção. Isso não existe. Já o interseção ou intersecção, isso existe. Corte, né? Ele sofreu uma interseção. Só vocabulário, só, não tem, aí não tem milagre, você não vai tirar a cartolinha. Demais, ligado a verbo, se escreve junto, ou com o artigo antes. Olha que beleza. Ele ganha demais para uma pessoa, mas pensa somente nele, nunca nos demais. Eu não marquei, mas gostaria que você guardasse. Aqui, ligado a verbo, ele é adjetivo, perdão, ele é advérbio. O demais junto, ele vem ligado a verbo, adjetivo ou outro advérbio. E ele sempre vai ser advérbio. Quer ver? Você ganha demais. Advérbio. Está com o verbo. Você é bonita demais. Advérbio. Está com adjetivo. Tá? Você mora longe demais. Advérbio. Está com advérbio longe. Quando ele vem com artigo, ele se escreve junto. Só que aí ele é substantivo. Você pensa nos outros, né? Nos demais. Agora, pode ter o demais separado. Esse se refere sempre a substantivo e é uma coisa só. Pronome. Pronome indefinido. Está aqui, ó. Sempre tinha mulheres demais para namorar. Ok? Sempre tinha mulheres demais para namorar. Esse demais está ligado a mulheres. É pronome. Má criação é alguma coisa que você faz errado quando você era pequeno, não é? Que você fazia de errado. Sabe lá eu, atirava pedra no vidro do vizinho, é ou não é? Ou lá, quando era moleque, a gente gostava de pegar um gatinho, amarrar um paninho no rabo do gatinho, colocar álcool e botar fogo. É legal, cara, você tem que ver o que ele corria.
Gente, vocês me acham capaz de fazer uma atrocidade dessa, mesmo quando eu era criança? Pior é que eu fazia, cara, meu Deus do céu, quando eu lembro. Uma má criação é isso, uma tremenda sacanagem. Depois daquela má criação, ficou dias de castigo. Não confunda com má criação sem o hífen, que é a educação que o cara teve. Tá? Suas atitudes evidenciam a má criação que ele teve. Uma criança que faz má criação com hífen, não quer dizer que ela recebeu uma má criação sem hífen. É a mesma coisa que mal criação. Não. Ou má criação. Não. É má criação. O mal que você quer pôr é mal criado. Aí se você meter com hífen, ele é grosso, mal educado. Se você não puser hífen, ele recebeu uma educação errada. Ele foi mal criado. Tudo, tudo junto. O primeiro mal criado junto, o outro separado. Senão, separadão, no lugar de caso não. Só guardar isso, você resolveu o problema. Se não chover amanhã, eu vou namorar. Eu vou namorar? Não, sim, mas troca. Caso não chova. É isso que você vai guardar. Por quê? Porque a droga do senão junto tem uma pancada. Olha lá. Mas você repare que nenhum deles dá para trocar para o caso não. Você não vai falar, preciso ganhar muito dinheiro, caso não estou perdido. Fica realmente um anti-português aí. Olha isso. Não falo como professor, caso não como amigo. Não falo como professor, mas sim como amigo. Olha esse. Você não faz a prova, caso não colhe? Se não colhe, sem que colhe. Você não faz nada, a não ser reclamar. E nunca você não faz nada, caso não reclamar. Então o caso não é a grande jogada. Deu para trocar por caso não? Separa. Não deu, deixa junto. E ele pode ser também sinônimo de diferença. Entre mim e ela há um senão intransponível. Entre mim e ela há um caso não intransponível. Não dá para falar. Entre mim e ela há uma diferença intransponível. Por isso que esse senão é junto. Tá claro? E vocês vão morrer de urticária esperando até a semana que vem, onde o Guido vai mostrar que esse entre mim e ela está absolutamente correto. E o errado é falar entre eu e ela. Eu estava atrás de umas manchetes, que eu estou dando aula sobre publicidade para o meu colegial, estava atrás de umas manchetes erradas. E aí apareceu lá uma manchete que o cara que bolou o site de manchetes erradas considerou errado. Uma cantora falar, fica difícil para mim fazer determinada coisa. Ele colocou aquilo como sendo um absurdo, ela não saber português. Absurdo ele não saber português. Fica difícil para mim fazer isso, está absolutamente correto. Errado seria, fica difícil para eu fazer isso. Eu sei o que você está pensando, fugir da escola. Aprendi tudo diferente. Próxima aula, nosso assunto é esse. Que mais? Ante com E, anterior. Ele era um professor que já lecionava na era antediluviana. Qualquer tentativa de tentar dizer que esta frase é autobiográfica será punida com a exclusão da sala de aula. E o ante com I indica o contrário. Mostrou-se um anticomunista votando a favor do governo. O à toa, quando está ligado a um substantivo, é um adjetivo, é bom guardar isso, que isso pode cair. E quando está ligado a um verbo, ele é um advérbio. Tá legal? Curiosidade linguística. Estar à toa é estar como um barco amarrado por uma única corda a uma árvore numa ilha. Então, quando eu amarro o meu barco a uma árvore numa ilha, o barco fica fazendo isso aqui o tempo todo. Então se diz, por que ele está mexendo daquele jeito? Porque ele está sem âncora. Ele está à toa. Ele está amarrado pela toa. É daí que vem a expressão estar à toa.
porque a gente vê uma pessoa que parece que fica de um lado para o outro, amarrada apenas a uma árvore no meio do mar da existência. Caraca, essa foi bonita. Dia a dia quer dizer cotidiano, é substantivo. Seu dia a dia era muito cansativo, tinha 3 namoradas, não é fácil. Já dia a dia pode significar diariamente, aí ele é um advérbio. Notem vocês, os impostos aumentam dia a dia, aumentam diariamente. Então essa tela é para cair análise. Adjetivo, advérbio, substantivo, advérbio. É cair análise. Tampouco, também não. Não irei à festa, tampouco você, tudo junto. Já tão pouco separado é muito pouco. Tinha tão pouco dinheiro que dava dó. Tinha pouquíssimo dinheiro e por conta disso dava dó. A princípio, essa todo mundo fala errado. Inicialmente. Olha, vocês vão jantar esse fim de semana lá em casa. Ô, legal, Guidão, o que é que vai rolar lá? Bom, a princípio vamos fazer uma entradazinha, certo? Depois, com certeza, carne e um peixe, porque tem gente que não come carne. E por último, uma bela sobremesa. Garotos, por que eu usei o a princípio? Porque eu dei para você o cardápio. Quem veio primeiro, quem veio depois, certo? E aí, pequena, você vai? Ela fala, olha, não sei ainda. Eu estou com um problema lá em casa, mas olha, em princípio eu vou. O que quer dizer com em princípio? Teoricamente eu vou. É o em princípio. Em princípio todas as teorias parecem válidas. Teoricamente. Entenderam bem o uso? A princípio dá uma ideia de tempo. Em princípio dá uma ideia de modo. Bem diferente uma da outra, não dá para confundir. Tchau, gente. Obrigado.